Qual o papel da igreja nisso? Todo o papel. A igreja, eu acho que tem um papel fundamental. A igreja tem um papel de nortear, né? Sabe por quê? A igreja é luz. Sim. A igreja, ela, até fazendo reflexão, não tem jeito, não tem como não citar, né, a palavra de Deus. Quando a gente lê lá, por exemplo, Timóteo, né, 3, versículo 15, a gente vê: a igreja é o sustentáculo da verdade. Uau. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: quem é a verdade? A verdade é uma pessoa, é Cristo. A verdade é uma pessoa. Tem gente tentando aí colocar, entre relativizar aspas, a verdade. Exatamente. Tentando colocar, entre aspas, verdades. Sim. Coisas absolutamente subjetivas. A né? verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E tem questões que são objetivas. Um exemplo: o sexo é biológico. Isso é uma verdade objetiva. Sim. Não tem como mudar. Sim. Né? A natureza humana, isso é uma verdade objetiva. A natureza feminina, a natureza masculina, isso é objetivo. Os nossos olhos também têm capacidade de enxergar isso. Por isso que eu falei da cegueira lá atrás, quando eu me referi à cegueira Paulo, espiritual, falando da questão de Paulo. Temos, infelizmente, hoje, muitos Paulos antes da conversão. Sim. Porque são aqueles que não querem se abrir, né, à verdade, que sim, aí a luz da fé revelada, né? Mas não só isso, mas assim, tem pessoas que hoje parece que ficam litigando contra esses valores, né? São pessoas que ainda estão nesse mar de cegueira e não querem, aí é mais fácil realmente rotular de teórico da conspiração. Sim. Porque, olha, não concordo, vamos formar um pensamento único, vamos criar essa ditadura do politicamente correto, porque é uma ditadura isso, né? Contra a qual, se qualquer pessoa simplesmente resolver discordar, pronto, acabou. Vai pro ostracismo, Sim. vai ser cancelado, né? Vai pro El Paredão, sei lá o quê. né? Então, assim, é triste. Então, o papel da igreja, eu acho que é de ser essa grande luz onde há trevas. A igreja, ela forma as pessoas. A igreja forma a civilização. A igreja formou a civilização ocidental. A igreja, ela tem um papel, eu diria assim, de ser essa grande baluarte. Você acha que a igreja errou quando saiu da educação? Sim. Olha, eu penso o seguinte: a igreja, ela sempre teve esse papel fundamental. Perfeito. Né? Sempre formou para as virtudes. Eu sempre gosto de me referir a isso. Né? As próprias famílias, querendo ou não, elas são formadas em grande medida por esses valores cristãos que a igreja sempre preservou. Correto. Então, a igreja sempre teve um papel primordial para a construção da sociedade e também para que a sociedade fosse mais ou menos virtuosa. Porque aí vai depender do quê? Do grau de envolvimento da igreja nas questões políticas, sociais, econômicas e por aí vai. Enquanto tá salgando, né? Mas assim, é curioso, sabe, Samuel? Porque tem gente que quer fazer o quê? Repelir a igreja de qualquer participação. Exato. Não. Com a defesa de que temos um Estado laico. É muito mal compreendido isso também. Exato. Muito mal compreendido. Que não é um Estado laicista, né? Exatamente. Tampouco o Estado ateu, tampouco o Estado irreligioso. Sim. Quer dizer, é mais fácil dizer, o Estado é laico, como quem diz, não há esse envolvimento. Agora, eu acho o seguinte, não tem como a gente se despir de quem somos. Perfeito. Pra eu estar, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Correto. Todo mundo sabe qual é a minha fé, né? E eu professo minha fé publicamente, eu não tenho vergonha de professá-la. Mas o Estado é laico. Desculpa, dane-se, o Estado é laico, mas eu não sou laica. É isso mesmo. Não sou laica, entendeu? Isso. Pois bem, então, e as pessoas que votaram em mim, que me elegeram, sabem perfeitamente... Esperam que eu jamais traia Verdade. a minha fé. Até porque se eu fizer, eu vou estar sendo o quê? Uma estelionatária eleitoral. Porque eu vou estar ludibriando a boa fé daqueles que votaram em mim, e eu vou estar agindo como uma farsante, como infelizmente o senhor Lula demonstrou que ele é, né? Sim. Um farsante. Apresenta o discursinho, colou, beleza. Agora eu vou, já que eu, entre aspas, assumi o poder, então agora eu vou mudar tudo, né? Pra poder, não é pra agradar, mas é justamente pra fazer o quê, né? Pra colocar os seus projetos, as suas intenções verdadeiras pra frente. Então, quer dizer, essa hipocrisia não dá. Agora, voltando ao papel da igreja e voltando também ao nosso papel enquanto cristão, eu falo para os cristãos do mundo inteiro, nós temos que nos envolver na política sim. Porque se nós não nos envolvermos na política, sabe o que vai acontecer? Nós vamos eternamente ser governados pelos maus. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, sabe qual é o grande problema do político? Uma vez, na caixinha de pergunta, eu abri lá, né? Caixinha de pergunta no Instagram, e aí a pessoa me perguntava assim: Cris, o que você acha? Qual que é o principal problema do político? É a corrupção? Eu falei, não acho. Acho que a corrupção é um sintoma.
O verdadeiro problema, aí sim, a verdadeira chaga, eu acho que é o fato do político não temer mais o inferno. Aí sim. Porque se o político teme o inferno, eu duvido, Samuel, eu duvido que ele tenha capacidade de desviar a verba pública, de não trabalhar em prol do bem comum, porque o objeto da política é o bem comum. Uau. Então é aquilo. Tudo, na verdade, está sim, gostem ou não de novo, né? Está dentro dos nossos valores. Mas você não acha que a sociedade perdeu o medo do inferno? E o político, ele só retrata o que a sociedade já perdeu? Com toda certeza. E aí também eu preciso dizer que as igrejas também têm, de alguma forma, direta ou indiretamente, também tem um pouco de, entre aspas, culpa no nisso. cartório. Não, assim, não falo isso com nenhum tipo de satisfação, muito pelo contrário, falo até com tristeza. Eu acho que a igreja deveria se envolver sim e não deveria ter medo de se envolver, jamais. Porque quando a gente olha em sentido de retrospectiva histórica, a gente vê o papel que a igreja exerceu e exerce. Sim. Né? Quanto mais a igreja se envolve, mais a sociedade se torna, né, vamos dizer, busca mais as virtudes. Perfeito. E os valores. Agora, quando a igreja sai de cena, aí entra quem? A brecha é pra quem? Se o mundo jaz no maligno, fazendo uma analogia aqui, Exato. né? É isso. Quando a igreja sai de cena, quando os valores saem de cena, entra o diabo, entra aí sim o espírito do anticristo. Então, quer dizer, a igreja, ela é o verdadeiro bastião da defesa da vida, da defesa da verdade, da defesa da família. Então, se a igreja saiu de cena, né, o espírito do anticristo vai lá e tenta reinar, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Exatamente. Agora, exatamente. se não tem igreja para lutar, se a igreja se afastou, aí ele avança. Agora, o cristão, ele precisa entender isso. Qual que é o seu papel na sociedade? O papel do cristão, inclusive na política. É muito comum a gente ouvir pessoas, né, falando assim: eu não gosto de política, eu sou hostil à política. Aí a gente conversa um pouquinho mais com a pessoa, mas essa pessoa que está falando que não gosta de política é a mesma pessoa que está reclamando do valor da gasolina. É a mesma pessoa que está falando do aumento dos preços no mercado. É a mesma pessoa que está falando, por exemplo, que, olha, os nossos impostos são muito injustos, isso é um absurdo. Pois bem, eu não estou veja, eu não estou querendo colocar aqui nenhuma polêmica, mas já trazendo a polêmica, não tem jeito, acho que o objetivo é esse também, né? Sim. Quer dizer, a pessoa está reclamando, está dizendo que não gosta da política e está reclamando das coisas que são afetas à política. Sim. É uma contradição. Exato. É uma tremenda de uma incoerência. Então, quer dizer, a política ela está permeada nas nossas atividades. O Aristóteles já falava, eu gosto muito de citar Aristóteles, quando a gente fala de política, a gente tem que voltar à filosofia também, né? A gente tem que estudar. Tem que estudar sim São Tomás de Aquino, tem que estudar sim Aristóteles, Platão, porque eles muito nos ensinam. Quando a gente lê Aristóteles e São Tomás de Aquino, a gente vê cabalmente ali. Aristóteles falava que o homem é um animal político. Por quê? Porque são relações intersubjetivas. Verdade. O homem está a todo momento se relacionando. E nesse ato de relacionar-se também, querendo ou não, a política está envolvida. Sim, então, totalmente. Está tudo envolvido na política, direto ou indiretamente. Perfeito. Então, se nós tivermos, desculpa a expressão, nojinho da política, vamos aceitar, ainda que tacitamente, que sejamos governados pelos maus e nem poderemos reclamar depois. Sim. Porque aí vai ser, sabe o quê? Vai ser apenas o sintoma, né, da sua omissão e também do seu ato de ser como Pilatos. Porque é igualzinho, lavar as mãos como Pilatos. Olha só, tô lavando as mãos como Pilatos, é mais fácil, porque a isentosfera, né, ou seja, a omissão impera ali, né? Perfeito. Aí depois vou reclamar? Não, aí também você não tem linguagem de fala pra